Começando mais um São Paulo da depressão. E rapaziada, com o tempo. Eu tava viajando, então tava muito difícil de gravar. E outra, né? E não sou um grande canal da internet. Minha cachorra acabou de invadir o quarto. Enfim, não sou um grande canal da internet, então vocês vão ficar me cobrando vídeo porque eu não gravei, né? Enfim. Então, como sempre, quando eu fico um intervalo sem fazer vídeo, eu gravo um pacotão de jogos. Vamos lá então, né? São Paulo, último vídeo que eu gravei foi São Paulo 2, Corinthians 0. Estava no estádio. Depois o São Paulo pegou o Juventude. Juventude. Foi a primeira vitória do Cristo, né? Foi uma vitória fora de casa. Fiquei muito surpreso com essa vitória do Juventude. Eu achei que o São Paulo ia arrancar um puta empate merda. Que o jogo tava horrível, cara. Eu não sei se vocês viram o jogo, né? Mas o jogo tava muito ruim. E aquele negócio assim, Juventude tava jogando como time pequeno, né? No caso, jogando para não perder, né? Famoso. São Paulo entrou, não que no sentido assim, nós como São Paulo é um time ofensivo, pá, que não sei o que, pressão alta. Não, São Paulo entrou, falou assim, ó, vamos aproveitar os espaços do Juventude e vamos tentar avançar. Foi o que o São Paulo fez. São Paulo foi avançando de pouquinho em pouquinho, viu uma abertura, saiu tocando a bola e tentava fazer o gol. E porventura acabou saindo o gol numa jogada linda do Ferreirinha, que recebeu a bola na lateral, ele correu até linha de fundo, deu uma caneta no cara, tocou pro Marcos Antônio tocou pro Luciano e fez o gol. Só que o que me impressionou nesse lance foi a jogada do time. O time trabalhou a bola, foi procurando espaço no campo do Juventude, achou o Ferreira uma puta jogada individual. Eu me distraio com a cachorra passando. Uma puta jogada individual. Ele pega a bola, vai pra linha de fundo, consegue dar a caneta no cara, linda, e toca pro Marcos Antônio, que tava ali livre num buraquinho. E ele, cara, é incrível como o Tony Kroos negro, ou como o Fernando gosta de chamar o Vitinha negro, Marcos Antônio, ele evoluiu muito. Porque, cara, a calma que ele recebe a bola do Ferreirinha, ele não pensa, assim, tipo, eu digo assim, né? É reflexo. Ele pega, olhou pro lado, viu o Luciano e tocou. Tem cara que não consegue fazer isso com 30 anos de futebol, entendeu? Com 30 anos de carreira. O Marcos Antônio fez isso com uma calma, como se estivesse jogando no societyzinho no final de semana na pelada. Isso que me impressionou muito nesse lance. Então, o jogo do Juventude não foi um baita jogo assim, onde o São Paulo foi excepcional, mas foi um jogo muito maduro do São Paulo, né? Como jogou como um time muito maduro. Isso que me impressionou muito nesse jogo. Enfim, após esse daí, nós pegamos o Fluminense no Morumbi, eu estava lá. Foi a estreia do meu irmãozinho de 5 anos no Morumbis. Criança, né? 5 anos, ele foi pro estádio, viu o show mó da hora, pá, mó barato, tal, não sei o que. Deu 20 minutos de jogo e não aguentava mais, né? Porque o futebol moderno de hoje em dia, né? É muito feio, né? Vamos ser sinceros, o futebol de hoje em dia é muito feio. Então, meu irmão viu 20 minutos de cabeçada e bola no alto, ele encheu o saco, né? Aí ele comeu pipoca lá, comeu brigadeiro, porque tem brigadeiro gourmet nas arquibancadas do Morumbi, pra quem não sabe. E ele comeu brigadeiro, comeu pipoca, tomou refrigerante na arquibancada, né? Mas ele cantou bastante. As horas que ele não tava meio que pairando pro ar mexendo no celular, ele tava cantando. Ele ficou muito feliz, acho que no gol do Tapia, porque os dois gols ele não tinha visto. Ele tava distraído, né? Criança. Só que no gol do Tapia, como foi bem no final, ele, pô, tava ali comigo, com a minha mãe, que prestando atenção no jogo. Pô, no gol do Tapia, ele arregalou os olhos desse tamanho e explodiu. Foi assim, muito fofo do meu irmão nesse momento. O Fernando tava do meu lado junto com a namorada dele, assim, super fofo, cara. Fiquei muito feliz de ter levado meu irmão no Morumbi pela primeira vez. E foi um bom jogo de São Paulo, né? São Paulo jogou bem contra o Fluminense. Poderia ter sido 5-6-0 pro São Paulo. Mas a gente teve um gol anulado, se não me falha a memória. Teve o pênalti que o Luciano não converteu. E foi um jogo muito polêmico, né, nas questões da arbitragem. Eu acho que falta por dar faltas, assim, o árbitro não errou muito. Porém, teve um pênalti lá esquisito, não sei o quê, papapá, foi um jogo bem contestável. Mas o Luciano perdeu o pênalti. Ah, teve o gol anulado do São Paulo, lembrei qual que foi. Foi um gol do Bobadilha que foi anulado. Que bate aqui no Luciano, né? Pela regra, pelo que eu entendi da regra, né? Como foi gol, resultou em gol, o gol tem que ser anulado. Se fosse, sei lá, vamos supor que foi uma jogada do Fluminense no gol do São Paulo. Então, e não foi gol, não ia ser marcado pênalti, por exemplo, entendeu? Se isso tivesse acontecido. Mas como, putz, eu acho que eu expliquei muito mal, né?
Ó, vamos supor que o jogador do Fluminense chutou pro gol do São Paulo e bateu no braço do jogador do Fluminense, só que a bola não entrou pro gol, a bola saiu. Então não resultaria em pênalti, porque foi bola na mão, né, etc, pipipi, popopó. Agora do Luciano, como foi gol, e ele tava recolhendo, correndo, passando, e pau, pegou e entrou. Então nesse caso, pela regra, é anulado. Se for essa regra realmente, beleza. O São Paulo também reclamou uma hora de um pênalti não dado de novo, e honestamente não foi pênalti. Eu até lembro pegar meio que num cotovelo assim do cara do Fluminense, mas meio bem chinfrim, sabe? Enfim, nesse jogo os gols foram do Tapia com assistência do Ferrarese. Putz, eu vi, foi muito bonito. Ferrarese, ele fez a dobra de lateral do Zubeldia. Ele tava ali na lateral, pá, não sei o que, avançou e enfiou pro Tapia. E o Tapia, como estilo DVD, né, grandão. O Tapia é meio pesadão, né, vai bum, 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 bum. Ele foi lá, fechou e chutou. Certíssimo. A tábua de passar roupa, o André Silva não conseguiu fazer isso. O jogo inteiro, né? E por sinal, o André Silva não joga de verdade faz uns 6 jogos, né? Nem parece que ele tá em campo. Depois teve o gol do Ferreirinha, de cabeça, com a assistência do Marcos Antônio, do Toni Kroos negro, De Bruyne negro, falem como quiser, que foi linda. Ele pega ali, pá, ele viu o Ferreirinha meio que passando assim, cruzando na área, ele... Bem certinho na cabeça do Ferreirinha que tá passando. E teve o gol do Arboleda, assistência do Luciano, uma assistência do Luciano de perna direita. O Luciano, a perna direita do Luciano é mais inútil do que eu como atacante. Porque assim, eu sou gordo e pesado, eu não sei se fosse atacante, igual o André Silva. Mas a perna direita do Luciano é muito ruim, a perna direita do Luciano. Não serve pra nada aquela perna direita do Luciano. E ele deu uma assistência muito boa. Foi uma assistência bem precisa do atleta Luciano para um gol de cabeça do Arboleda. Gol esse que meu irmão não viu. Agora depois o São Paulo pegou o CAP, foi o jogo de ida da Copa do Brasil. Eu estava viajando já. Foi gol do Ferrarinha com uma... Ferrarinha é foda, né? Ferreirinha com uma puta jogada do Rodriguinho. O Rodriguinho, ele pega, ele dribla 3 caras, ele chapela um cara, inclusive, pedala pro outro cara e levanta na área pro gol do Ferreirinha. Cara, eu vi Kaká, eu vi Pelé, porque assim, eu sempre gostei muito do Rodriguinho, ele foi o destaque da partida, né? Eu sempre fui muito fã do Rodriguinho. Porque quando ele apareceu fazendo fumaça, ele apareceu pelo lado de campo, ele marcou gol já pelo São Paulo também, quando ele começou a estrear. Só que ele foi perdendo muito espaço por causa que novos jogadores de lado de campo começaram a surgir. E o meu irmão tá vindo pro quarto correndo. Só que depois ele perdeu muito espaço, né? Porque outros jogadores começaram a surgir muito forte. E eu fico muito feliz que finalmente alguém voltou a dar opção dar chance pro Rodriguinho. E eu fico muito feliz com isso, muito contente. Espero que continue. Que mais? Meu irmão chegou aqui, deu um puta grito na câmera e eu tive que pausar. Depois eu conserto isso. Enfim. Perdi o raciocínio. Enfim. Mas a parte do jogo, não teve o gol do Pablo Maia com a assistência do Alan Franco. Fazia muito tempo que o Pablo Maia não fazia o gol. Inclusive, o último gol do Pablo Maia foi contra o Atlético Paranaense, 2023, se não me falha a memória. Quando o Atlético Paranaense ainda estava na Série A. Porque eles foram rebaixados ano passado. Isso aí. E foi finalmente uma boa partida dele, né? Assim, fazia tempo que ele não jogava bem, né? Assim, se impunha em campo. E ele tava, na minha opinião, recebendo muita crítica que ele não merecia, tá? Eu sou um defensor do Pablo Maia até a morte. Eu acho que ele nunca deve ser criticado. O Pablo Maia tava sendo muitas críticas por falta de ritmo de jogo e afins. E ele tá começando a voltar a jogar melhor e tal. Só que eu acho que pro esquema do Crespo, realmente, ele não é uma opção muito viável. Nem ele, nem o Alisson, né? Eu acho que a gente tinha que contratar mais um meio de campo até a janela fechar. Pra ter uma função de o Alisson não fique tão sobrecarregado e afim. Mas o jogo em si também foi meio... O São Paulo aproveitou o que tinha pra aproveitar nesse jogo. Devia ter saído com mais um gol, pelo menos, mas não conseguiu converter, mas aí tudo bem. Né? O time não vai converter todas as jogadas, até porque a gente não é um puta timaço, né? Enfim. A gente agora pegou o Inter no final de semana, vulgo... Domingo ou sábado? Eu acho que foi domingo. Ganhamos 2-1. Gol do Arboleda com um belo cruzamento na área de escanteio do Enzo, craque. E o outro gol foi do Bobadilla com assistência do Ferrarese. Essa jogada foi muito legal, porque foi de novo uma outra bola para no escanteio.
São Paulo levantou na área, mais baixo, no primeiro pau. O Luciano, ele agita de calcanhar pra cima, faz... A bola sobe, faz um balão, cai no Ferrarese no segundo pau, o Ferrarese para a bola, vê o Bobadilla, toca o Bobadilla ajutou, cortou pra direita e chutou. Golaço. Esse foi um jogo que o São Paulo não teve chance. Diferente do jogo do CAP, que o time teve mais chances, né, de fazer mais gols, o São Paulo não teve chance contra o Inter. É um jogo muito parelho entre os dois lados, ninguém conseguia fazer nada um com o outro. Era muito pau a pau. Então o São Paulo, quando teve a bola parada, aproveitou e fez gol. E isso que é importante. Aí teve um gol do Kiel, teve um pênalti do Pablo Maia no... Pô, não vou lembrar o cara, mas eu sei quem fez o gol. Foi o Tabata, né, de pênalti. Tem gente falando que não foi pênalti, que não sei o que, não sei o que lá, cara. Por mais que o contato tenha sido mínimo, foi uma falta dentro da área. Gente, falta dentro da área é pênalti, tá? Fazer o quê? Enfim, no retrospecto, São Paulo tá com 5 vitórias seguidas, né? Quer dizer, 4, né? Que eu tô falando dos últimos 4 jogos, né? Mas contando do Corinthians, são 5 jogos. O Crespo tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 7 jogos. A gente pega agora amanhã, quarta-feira, o CAP, o Atlético Paranaense. E pela Copa do Brasil, o jogo de volta, foi 2-1 ainda, né? Eu quase fui lá ver o jogo, mas, putz, não vai dar. São Paulo agora tá no 8º no Brasileirão, deu uma respirada. São Paulo tem 18 jogos e 25 pontos. Porém, o São Paulo é um dos times que tem 18 jogos, jogou todas as rodadas, né? Estão o São Paulo, Corinthians, o Bragantino, o Cruzeiro e o Vitória. São só 5 times que estão com 18 jogos, incluindo o São Paulo. Pô, os outros 15 times não jogaram 18 jogos. E é muito perigoso, porque os 2 times acima do São Paulo que estão com 16 jogos, que são o Botafogo, o Bragantino e o Mirassol. Com 16 jogos e todos eles... Eu peguei esses 3 times porque são os 3 times que o São Paulo pode vencer na próxima rodada, fazer 28 pontos e passar esses 3 times caso esses 3 times não ganhem, né? Ou empatem. E é bom, porém tem que ficar de olho. Porque o quê? O São Paulo tem 25 pontos. Abaixo deles estão com 16 jogos também. Esse aqui é o pulo do gato. São Paulo tem 2 jogos a mais, cara. É o Fluminense, o Galo e o Ceará. Acho que ambos têm 23, 22, alguma coisa assim. Deve ter uma parada de saldo de gols e fins que pode empatar e o São Paulo cair para 10º ou 9º, se não ganhar no final de semana contra o Vitória. É muito perigoso esses 25 pontos aí com 16 jogos. Lógico, ou com 18 jogos, perdão. A gente ganha um respiro, legal, ótimo. Cara, porém, tem que ficar esperto, né? Rezar para quando os times forem pôr as rodadas atrasadas em dia, eles não chegarem muito perto da gente. E para quando isso chegar, a gente tem que estar muito bem na tabela. Os próximos 3 jogos para do São Paulo é o Vitória agora sábado às 18h30 no Morumbi. Depois a gente pega o Atlético Nacional às 9h30 na Libertadores, na semana que vem. Pô, eu não anotei a data, cara. Que bosta. Mas é fora de casa. Deve ser uma terça ou uma quarta, né? São Libertadores. E aí amanhã a gente pega o Atlético Paranaense, né? Eu estou gravando na terça, né? É que meu irmão atrapalhou a gravação. Então acho que eu vou ter que editar. Então acho que só vou postar amanhã, que eu tô sem notebook hoje. Mas enfim. Faltam 3 gols para o Luciano atingir o 100º gol. E faltam 3 gols para o Ferreirinha fazer os 10 gols do ano. Para o Neto chegar de tanguinha na nosso querido dono da bola. Eu tô fazendo um dashboard de BI, né? Análise de dados, fale como quiser, do Luciano, cara, pra provar pra todo mundo que o Luciano é o melhor camisa 10 do Brasil. O Luciano é o melhor 10 pós-Pelé. O Luciano na área é um craque de bola. Enfim, esse foi esse pacotãozinho aí. Também teve ontem, na segunda-feira, o Santos Juventude no Morumbi, naquele acordo bizarro que o Júlio Casares fez com o Santos, né? Pro Santos mandar 3 jogos aqui no Morumbi e a gente mandar 3 jogos lá em Santos. Teve vandalismo na estação de metrô São Paulo Morumbi. A estação estava toda decorada por causa do aniversário do Tri Mundial do São Paulo em 2005. Toda decorada, bonitinha, e para variar, a torcida do Santos vandalizou tudo, arrancaram todos os posters, toda a decoração. Eu acho isso muito ridículo, porque os caras, além de ter ganhado o jogo, é muita coisa, é de coisa de time pequeno, sabe? É coisa de time pequeno isso. Torcida de time grande não faz isso. Não faz isso.
É coisa de time pequeno, é coisa de time pequeno. Cara, eu não consigo achar outra definição porque é coisa de time pequeno, é ridículo, é feio. É uma torcida minúscula. O Santos, fala pra você, eu não acho que o Santos tem top 5 grandes do Brasil. Eu falo real isso, cara. O Santos teve seus momentos de glória e tudo mais, mas fala pra você, eu acho o Santos muito pequeno. Eu acho que o Santos ele conseguiu se apequenar e virar um time de Paulistão nos últimos 10 anos aí. 10 anos não, desde a saída do Neymar, vamos botar assim. Nos últimos 14, 15 anos aí. Eu juro pra vocês, eu acho o Santos um time minúsculo, cara. Minúsculo. Mas enfim, isso é um debate, enfim, não vou debater. Rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Se eu falei muito rápido, me perdoa, tô um tempinho sem gravar. O canal tá ficando meio parado ultimamente. Enfim. Rapaziada, se inscrevam, compartilhem, comentem. Tamo junto, vamos São Paulo, vamos buscar a classificação contra o CAP. É nóis.